Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa 10ª aula do curso de Bioquímica Básica e hoje nós discutiremos aqui sobre os aspectos do catabolismo de carboidratos, isto é, como que os carboidratos eles são quebrados e, consequentemente, eles irão nos fornecer substratos para a produção de ATP, beleza? Em nossa primeira etapa aqui da discussão acerca do catabolismo dos carboidratos, nós enfatizaremos basicamente o processo de glicólise, que é um processo que acontece no citoplasma, e, consequentemente, nós discutiremos brevemente também sobre o processo fermentativo. Então, vamos lá? O primeiro aspecto que eu acho que vocês precisam se ater quando a gente comenta de glicólise é que é um processo fundamentalmente essencial nos organismos vivos. Porque a gente vai ver que é o primeiro estágio no qual a molécula de glicose vai sofrer um processo de oxidação, ou seja, ela vai perder elétrons e, consequentemente, esses elétrons eles vão ser capturados e, posteriormente, vão originar aí, ATPs no processo que nós estudaremos mais adiante, como a cadeia respiratória, beleza? Mas, em essência, não é tão difícil quanto vocês comumente imaginam. Qual que é o primeiro aspecto que é importante que vocês se atenham? A glicose ele é o principal combustível dos organismos. Então, essencialmente, quando a gente comenta da produção de energia, o primeiro aspecto que vocês precisam se ater é que a glicose sempre vai ser a molécula que vai ser utilizada com prioridade para a produção de energia. Além disso, existem vias quase que universais para o processo de oxidação dessa molécula. A sua oxidação, em geral, ela vai gerar aí 2.840 kJ por mol, que é basicamente empregado no quê? No processo de converter ADP, adenosina difosfato, a ATP, adenosina trifosfato. A glicose, de maneira bastante simplificada, ela pode entrar em 3 grandes vias, que são elas: a oxidação da glicose a composto de 3 carbonos, que nós denominamos aqui como piruvatos, a oxidação completa a carbonos, a composta aí com 5 carbonos, que é a via das pentoses fosfato, ou, por fim, o seu armazenamento, a qual nós denominamos como glicogênese. Então, se atenham que a glicose ela pode servir para sua oxidação, que aqui entra na formação do piruvato, ela pode ser oxidada aqui pela via das pentoses fosfatos, ou pode ser simplesmente armazenada aqui na glicogênese. A glicólise é um processo que, em essência, é o quê? Pegar a molécula de glicose, que é uma molécula com 6 carbonos, e quebrá-la em 2 moléculas de piruvato, que são aqui compostas com 3 carbonos. Esse processo engloba aqui 10 reações químicas, e aí você deve estar se perguntando, tá, Pro, mas por que é importante que haja 10 reações químicas nessa via? E a resposta para isso daqui, gurizada, é bem simples. A gente vai ver mais adiante, quando a gente for comentar de integração do metabolismo, que a importância de haver 10 reações químicas aqui na glicólise é porque, consequentemente, vai haver pontos de convergência com outras vias. Então, viabilizar o processo em 10 etapas faz com que haja convergência com outras vias metabólicas, tá bom? As reações da glicólise, que são reações que acontecem no citoplasma das células, estão organizadas em 2 grandes momentos, a saber se são eles: a fase preparatória, que é uma fase que essencialmente acontece o consumo de ATP. Sim, gurizada, a glicólise ela emprega 2 ATPs para que esse processo aconteça. E tem-se a fase de pagamento, que vai culminar no quê? Na liberação de ATP e formação de NADH. Um aspecto interessante é que quando a gente comenta de tecidos, o ATP é a única fonte aqui, a glicose é a única fonte de ATPs, como por exemplo em eritrócitos, no cérebro, tubérculos, tecidos vegetais submersos, micro-organismos anaeróbios e etc. Então entendamos que a glicose ela é muito importante porque ela acaba sendo a fonte única para a geração de ATPs em alguns determinados tecidos. Quando a gente comenta aí do piruvato, que é o principal produto da glicólise, ela pode simplesmente seguir por outras vias. Geralmente, o piruvato ele vai ser encaminhado aí para o ciclo de Krebs que acontece lá nas mitocôndrias.
Mas em contrapartida, ele pode ser convertido em moléculas diferentes através dos processos fermentativos, tá? Então percebamos que o piruvato ele pode ter diferentes destinos metabólicos, se assim posso dizer. Então pode entrar aqui basicamente em vias fermentativas. Então, ó, aqui eu trouxe alguns exemplos, ó, Streptococcus, Lactobacillus, Bacillus, que vão formar aqui ácido lático. Saccharomyces, por exemplo, faz o quê? Fermentação alcoólica, formando aqui etanol e dióxido de carbono. Você pode ter essa Propionibacterium, que faz ácido propiônico, ácido acético, CO2 e gás hidrogênio. O Clostridium, que faz aqui ácido butúrico, butanol, acetônico, por aí vai. Escherichia e Salmonella, por exemplo, faz o quê? Produção de ácido lático, etanol e por aí vai. Como eu falei para vocês, a glicólise ela subdivide-se em dois momentos. Uma fase que a gente chama de fase preparatória e fase de pagamento. Na fase preparatória, que é constituída essencialmente por 5 reações químicas, aqui descrito, ó, a gente vai ter o quê? O processo que ele vai culminar com a clivagem da glicose, e essa clivagem da glicose, ou seja, essa quebra da glicose, vai formar 2 gliceraldeído 3-fosfatos, que são essas moléculas aqui, ó, gliceraldeído 3-fosfato, e essencialmente aqui tu tem um consumo de 2 moléculas de ATP. Por quê? Esse consumo de ATP está diretamente atrelado com um processo de incorporação de grupamento fosfato na molécula. Então, por exemplo, ó, nessa primeira reação aqui, que como se fala, catalisada pela hexoquinase, tu tem a glicose sendo transformada aqui em glicose 6-fosfato. E aí você deve estar se perguntando, tá, mas por que foi adicionado fósforo? A ionização dessa molécula, ou seja, você adicionar esse fosfato que tem um grupamento e consequentemente ioniza a molécula, faz com que, consequentemente, nós aprisionemos a molécula de glicose dentro da célula e, consequentemente, ela não consiga se difundir para o meio extracelular. Então, você literalmente aprisiona a molécula de glicose dentro da célula. Acrescido a isso, esse processo de você fosforilar a molécula, você aumenta a especificidade para enzimas aqui que vão estar atrelados com a glicólise. E por fim, mas não menos importante, esse processo também te dá aqui uma diminuição na energia de ativação das reações químicas. Logo, esse processo ele vai tornar-se muito mais rápido. Então, de maneira simplificada, adicionar grupamento fosfato, primeiro, tu bloqueia a difusão dessa molécula para o meio extracelular, aumenta o grau de especificidade pelas enzimas e, consequentemente, tu diminui a energia de ativação aí nas reações, tá bom? Então, vamos lá. Na fase de preparo, tu tem aqui, a priori, a fosforilação da glicose, que se dá aqui pela hexoquinase, formando a glicose 6-fosfato. Consequentemente, a segunda etapa aqui é a conversão da glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato através da fosforinase isomerase, tá? Você tem aqui, novamente, uma fosforilação da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Consequentemente, tu tem aí, a priori, sobre a ação da aldolose, a clivagem da frutose 1,6-bifosfato em e dihidroxiacetona fosfato e o glicerol 3-fosfato. E por fim, você tem aqui a interconversão das trioses fosfatos, tá bom? Já na fase de pagamento, o que a gente vai ter aqui de importante? Novamente, tem-se aqui 5 reações químicas, na qual você vai ter que cada um desses glicerol-aldeído 3-fosfato irão aqui ser convertidos a piruvato. Os fosfatos aí dos intermediários são utilizados para a formação de 4 ATPs, tá? Ocorre a redução de 2 moléculas de NAD e, consequentemente, a formação de NADH. E esses NADH são moléculas extremamente importantes, por quê? Nós chamamos elas de moléculas aceptoras de elétrons. Ou seja, elas pegam os elétrons aqui, que são liberados durante essas clivagens, e, consequentemente, essas moléculas são direcionadas posteriormente lá para a mitocôndria para formar ATP. Então, aqui, ó. A sexta reação da glicólise é a oxidação do glicerol-aldeído 3-fosfato em
2,3 bifosfato glicerato. Isso se dá aqui através da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Você tem a transferência aqui dos fosfatos do 1,3-bifosfoglicerato para o ADP, conversão aí do 3-fosfato glicerato em 2-fosfoglicerato. Você tem aqui um processo de desidratação do 2-fosfato glicerato para fosfenol-piruvato. E por fim aqui você tem a transferência do grupo fosforil do fosfenol-piruvato para o ADP, formando aqui piruvato. Ai, professor, preciso lembrar de todas essas reações? Olha, de certa maneira, sim e não. Por quê? Você sabendo aí o que acontece nas 5 primeiras reações e nas 5 reações finais, tu tem uma dimensão global do processo de glicólise. Mas é importante ainda que você se atenha que a glicólise é um processo extremamente regulado. E essa regulação da glicose se dá através, basicamente, dos níveis celulares de ATP. Ou seja, se tu tem muito ATP e pouco ADP, quer dizer que a célula está energeticamente favorável. Agora, se você tem uma razão ATP-ADP baixa, isto é, você tem mais ADP do que ATP, isso é um estopim para que nós consigamos, com que nós adentremos aí no processo de glicólise. O aspecto mais importante é que a célula só obtém energia pela glicólise quando consome muita glicose, tá? Para vocês terem noção, o consumo é cerca de 18 vezes maior do que células que oxidam completamente a glicose, tá? E os pontos de regulação da glicólise são basicamente as reações 3 e 10. Ah, professor, quais são elas? A fosfofrutoquinase 1, a PFK1, que vai aqui regular a reação 3, e a piruvatoquinase, que regula a reação 10. Então, são 2 pontos importantes para a regulação da glicose. E aí, por fim, mas não menos importante, se atenham que essas enzimas são reguladas de forma alostérica, tá? Para quem não se lembra o que é alosteria, recomendo dar uma olhadinha aí na nossa 5ª e 6ª aula do curso de Bioquímica Básica. Em condições normais, como eu falei para vocês, o piruvato ele vai ser oxidado aqui a acetato lá nas mitocôndrias, mas em contrapartida, a gente vai ver mais adiante que esse piruvato ele pode ser direcionado para outro processo, tá? Mas de maneira simplificada, ó, o piruvato, quando ele entra aqui na mitocôndria, ele vai passar por um complexo que a gente chama de complexo piruvato desidrogenase, formando acetato, e esse acetato, ele entra aqui no ciclo de Krebs, associado à coenzima A, formando uma molécula que nós denominamos como acetil-CoA, tá bom? Um aspecto interessante é que nesse processo no qual você tem aqui a formação do piruvato para acetil-CoA, essas reações que acontecem aqui mediada pelo complexo piruvato desidrogenase é uma reação essencialmente de descarboxilização, ou seja, perda de carbono, tá? Esse carbono, obviamente, vai ser sob a forma de dióxido de carbono. E aí, quais são os destinos do piruvato? Como eu falei para vocês, em condições aqui de hipoxia, ou seja, numa reação, uma condição na qual você tem baixa concentração de gás oxigênio, a célula precisa aí de meios para oxidar o NADH. Então, consequentemente, a glicólise, como eu comentei com vocês, ela necessita aí dos receptores de elétrons, que são os NADs, para oxidar a glicose, tá? Em condições na qual tu tem aqui a presença de gás oxigênio, ele vai ser o receptor finais aí dos elétrons do NADH. Todavia, na ausência de gás oxigênio, a célula converte, ou melhor, ela reduz esse piruvato a compostos aqui para obter NAD+, tá? E aí os 2 principais produtos que a gente tem nesse processo aqui, da ausência de gás oxigênio, numa situação de hipoxia, é o lactato e o etanol. Em essência, isso daqui que eu acabei de definir a vocês, é o processo de fermentação. E a fermentação ela pode ser lática ou alcoólica. Na fermentação lática, que é muito comum em eritócitos e em células em intensa atividade, tu tem aqui o piruvato gerando um NAD+, e equilibrando a glicólise, tá? O ácido lático dos músculos é elevado até o fígado e novamente é convertido a glicose, tá? Mas em contrapartida, o aumento do ácido lático aqui nos músculos reduz o pH e, consequentemente, ocasiona aqui essa sensação de dor que causa lá a famosa cãibra, tá?
Os lactobacilos, um detalhe interessante é que eles utilizam-se aqui da via lática para fazer aí o processo de fermentação lática e, consequentemente, isso daqui é a base da produção de iogurtes, queijos e por aí vai. Tá? Quais são as principais fontes de glicose? Quando a gente fala de fontes de glicose, a gente tem vários carboidratos que podem ser utilizados. Então tem aqui a dextrina, maltose, lactose, sacarose, trialose e por aí vai. Após a ingestão, a gente tem aqui todo um processo de ação de enzimas, tá? Tanto da saliva quanto do duodeno, até que aconteça a clivagem dessas moléculas até formar aqui os monossacarídeos, tá? E aí cada monossacarídeo ele pode seguir para uma via de conversão de um derivado da glicólise, tá? Além disso, como eu falei para vocês, a fermentação ela pode ser tanto lática quanto alcoólica. Na fermentação alcoólica, o que a gente vai ter aqui? Formação de álcool, etanol, tá? Alguns organismos fermentam a glicose em etanol. Esse processo envolve aqui duas reações e gera etanol, dióxido de carbono e NAD+. E é um processo extremamente utilizado aqui em cervejarias, tá? Como eu falei para vocês, existem várias fontes aqui de glicose que são extremamente importantes para que a gente consiga ter aí a supressão, ou melhor, supressão não, desculpa, eu falei errado, para que a gente tenha aí um suprimento adequado de glicose. E aí, como eu falei para vocês, o grande lance de você ter várias etapas aqui na glicólise é porque as diferentes vias podem converger em alguns momentos aqui da via principal, que é a glicólise. Belezinha? Não menos importante, os carboidratos mais utilizados aqui são o glicogênio e o amido. Ambos são polímeros de glicose altamente ramificados, tá? E aí, qual que é a grande sacada? Quando você pensa no amido ou no glicogênio, perdão, eles vão doar as glicoses aqui através da ruptura das ligações glicosídicas, tá? Que estão presentes aqui nas glicoses das extremidades. E essa remoção ela é feita por enzimas específicas aí que atuam fosforilando essa ligação, tá? Então é isso daqui. Em essência, o processo de quebra de glicogênio ou amido se dá mediante aí a enzimas que vão fazer fosforilação desse processo, tá bom? E agradeço que você tenha assistido essa aula. Se você não for inscrito, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo com os amigos. Um forte abraço e até nossa próxima aula. Beijão, fui!